E, gente, estamos começando mais um Essencial Cast que você sabe, é feito para você que gosta de fazer com que esse mundo seja essencial através da importância que você dá, pela transformação que a sua presença faz para as pessoas, porque afinal de contas, todo mundo ama gente legal. Todo mundo ama se sentir especial, se sentir legal. E é sobre isso, muito sobre isso, que a gente vai falar aqui. Hoje eu tenho, assim, gente, uma alegria de receber uma pessoa. A gente tem tanta história. Eu estava aqui falando, mas esse podcast vai render. E é com muito prazer que eu apresento vocês. Jonas Lima, que é esse meu amigo, mas um educador, né? Eu estava falando do termo, ele falou assim, ué, mas esse termo já está usado aqui. Eu falei, não, para mim é uma novidade. É um educador executivo, um psicanalista, mas mais do que isso, uma pessoa que faz com que você se sinta essencial na presença dele. Jonas, que alegria ter você aqui, de verdade, viu? Muito obrigada. Você fez parte de uma etapa nova na minha vida, né? Então, foi uma das pessoas que, quando eu cheguei buscando uma transformação, buscando algo diferente, estava ali sendo agente efetivo da transformação. Então, eu olho para você e me conecto com essa vontade de me transformar, com essa vontade de ser melhor. E tenho certeza que é isso que vai acontecer nessa noite aqui. Então, Você sabe que uma das vantagens, Carol, de ser convidada para o Essencial Cast é ser apresentada pela Carol Brandão, viu, gente? Assim, é um grande oh, privilégio, meu você sabe, Deus. estar aqui. A gente tem uma história juntos de transformação, porque quando a gente transforma, a gente também é transformado. É E verdade. para mim é um grande prazer estar com você, com o seu público aqui, para a gente falar sobre o que é essencial na vida, não é, Carol? Exatamente. É sobre É um isso. grande desafio, muito sobre isso. É muito sobre isso. Falar sobre o que é essencial, né? Falar para o que te faz se sentir essencial. E é daí que eu quero partir, Jonas. O que hoje a gente vai falar de carreira, a gente vai falar de transformação, a gente vai falar da gente, a gente vai falar das histórias. Mas eu quero falar de Jonas Lima hoje, agora, nesse momento. Primeiro, já começando assim. O que para você é algo que faz você se conectar com o essencial na vida? Aham. Você sabe, Carol, que assim, a gente é muito convidado para o supérfluo na vida da gente, né? Então, a Hum, todo momento, você vai preenchendo vazios que às vezes é ocasionado por você mesmo. E comigo não foi diferente, né? Nessa busca pelo essencial, muitas vezes eu participei de projetos que eu não queria participar, de trabalhos que eu não queria fazer, ter aquisições ali que talvez eu nunca faria se eu tivesse a consciência do que é essencial na minha vida. Então, claro, cada vida é um caminho, a gente vai trilhando, vai tendo pessoas, mentoras como a Carol para ajudar a gente, mas eu acho que se eu tivesse que responder a tua pergunta, assim, como é que eu me conecto hoje com o essencial, é eliminando, de fato, aquilo que eu não quero tanto na minha vida, sabe? E que está muito relacionado a atender expectativas que eram externas, muitas vezes de alguém, de um agente que não é você, e aí você fica nesse lance de colocar um monte de penduricalho na sua vida, sabe assim? E eu tô muito nesse processo de eliminar aquilo que é supérfluo, né, na vida da gente. precisa de muita coragem, né? Precisa de muita coragem e é um processo que você vai adquirindo musculatura também. Não é algo que do dia para a noite vai mudar. Mas a gente tem esse lance de, às vezes, descartar o nosso progresso. Então, a gente sai do ponto A para o ponto B e descarta tudo que a gente passou por esse processo para ir para o ponto B, né? Então, a gente meio que vai descartando as nossas pequenas conquistas. E quando a gente vai para essa busca do que é de fato essencial na vida da gente, né? Isso passa muito pelas histórias que a gente constrói e se orgulha delas. Você vai ter encrenca, não tem jeito, né? Para você alcançar esse lugar essencial, você vai ter encrenca no meio do caminho. Eu sempre acredito que o encontro com as pessoas, né? Uhum. Desde
que você tome essa decisão, e essa é uma decisão que eu tenho tomado cada vez mais conscientemente. Sempre que eu vou encontrar com alguém, eu olho para essa pessoa e falo, e busco nela o melhor que há nela. Busco nela o que vai me fazer crescer, me fazer mover. E eu sabia que ia ser assim com você, mas você está falando, eu já me perdi aqui, porque já me perdi de você e me encontrei em mim através das suas palavras, sabe? Já estou mega emocionada porque você já me levou para um lugar que eu sei que é um lugar, nesse momento, de transformação, de oportunidade, de fazer... É que esse lance que você tá... Às vezes a gente vai para esse lugar porque há um movimento na vida da gente que tá levando a gente para esse lugar, não é assim? Então a gente fica mexido com isso mesmo, né? Tipo, histórias da vida, né? Pra gente começar aqui. Vamos começar com as histórias. Agora percebam como ele é gentil. Me vendo emocionada, já pegou e já falou, deixa que eu cuido aqui, vai. Imagina, a sua sensibilidade, ela me transforma. Sempre foi assim, eu acho que é muito legal isso. Mas é para não perder mesmo os momentos, né? Tô doida para ver essa história. Tinha um momento na minha vida, já que eu cumpri aquele script normal, né? Eu comecei a trabalhar, busquei uma graduação, pós-graduação, MBA, porque muito da classe social que eu vim, a educação era uma forma de você ascender na vida, né? Só que chegou um determinado momento que eu encontrei esse vazio existencial, porque eu já tinha cumprido todo o checklist que o externo te convida, né? A graduação, a pós-graduação, entrei numa empresa multinacional, especialista, liderança, e aí, putz, e agora? O que vem depois disso, né? Já tinha um salário legal, tinha esses benefícios de praxe e o vazio estava ali. Eu percebi que eu estava num lugar de criar um sistema recompensatório mesmo. A minha vida estava tão vazia do ponto de vista essencial ou existencial que a minha felicidade estava sempre ou no final de semana, ou nas férias, ou no próximo momento de folga, feriado prolongado. E aquilo começou a ficar, me incomodar muito, né? Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para encontrar essa resposta que eu estou buscando, né? E aí foi aí onde eu comecei esse processo de busca pessoal mesmo, né? De buscar desenvolvimento pessoal, vivências, tudo que você possa imaginar que tenha, eu fiz dessas técnicas para meio que tirar a anestesia. Eu estava, de fato, anestesiado com esses sistemas de recompensa em que eu estava, né? E foi aí, Carol, que eu encontrei o essencial. Que o essencial nada mais era do que já estava dentro de mim. O que era essencial para mim passava muito pelas histórias que eu estava construindo, porque eu percebi que as histórias que eu estava construindo não eram histórias que eu ia me orgulhar lá na frente. E naquela hora eu já não estava me orgulhando daquilo, e aquilo estava ocasionando aquele vazio que eu não sabia o que era. Então, eu acho que é um grande desafio que você tem aqui, trazer essa essencialidade para a vida da gente, sabe? Para a vida das pessoas que muitas vezes está ouvindo a gente e está passando por histórias parecidas com os teus convidados aqui. E em algum momento pode ter um impulso para avançar, né? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente iniciar essa conversa aqui. Sabe, você me falou uma coisa que eu acho que é um parâmetro muito legal de se ter, né? Uhum. Eu vou orgulhar de contar essa história que eu estou construindo, que eu estou escrevendo aqui daqui a um tempo? Eu acho que essa é uma pergunta que direciona muita coisa na vida, né? Uhum. E é uma pergunta que hoje o mundo nos convida a não fazer. Porque é tão corrido, é tanta oportunidade, é tanta coisa legal acontecendo, ou diversa acontecendo, que você vai sendo, como você falou, né? As oportunidades vão aparecendo, a gente vai ali se adequando a coisas que às vezes têm a ver com o que o externo está me convidando a ser.
né? E de repente, eu não gosto de falar que é por falta de tempo, porque para mim isso é mentira, né? Porque se falta de tempo fosse um problema, ninguém tinha tempo, porque a real é que 24 horas é o dia de todo mundo. Então, se eu não tenho tempo, você também não pode ter, porque se tem 24 horas, eu também. Então, falta de priorização. Então, eu acho que por distração, eu gosto de dizer mais, por distração, você esquece de olhar e perceber de verdade o que você está fazendo, né? Se você está sendo levado ou não. E essa pergunta que você fez, para mim, é uma das, vamos colocar aí nas perguntas essenciais, né? Essa história que eu estou escrevendo aqui, eu vou ter orgulho de contar essa história daqui a um tempo? E às vezes não é uma pergunta que vai ter uma resposta fácil, né? Porque se você te responde que não, e aí você vai começar a falar sobre isso. Se você responde que não, mudar o curso também, fechar um livro e começar outro, não é fácil. Se você, por acaso, estava anestesiado como eu estou, e às vezes essa anestesia vai passar por essas histórias que a gente está construindo, vai passar, às vezes, pelo trabalho que você vai todos os dias e não passaria nem na porta se não fosse seu salário no final do mês. Vai passar, às vezes, pelo relacionamento que você está aturando e você já teria saído dele se não fosse a expectativa externa que você, essa necessidade de aprovação que você está tendo que ter, porque é o código social que todo mundo coloca e você acha que às vezes romper o relacionamento ou até bancar o relacionamento também, porque muitas vezes para você continuar num relacionamento é necessário você bancar isso, vai ser o convite para distração. E aí você não constrói as histórias que você se orgulha tanto, só que o tempo que você acabou de dizer, Carol, que é as 24 horas, daqui a pouco ela vai zerar de novo. Você vai dormir, vai acordar e vai ter mais 24 horas. Você vai dormir, acordar e vai ter mais 24 horas. O que você está fazendo com essas 24 horas que você está recebendo todos os dias? Porque é isso que, ao longo do tempo, vai fazer total diferença nas histórias que você está construindo. E se você está construindo histórias que você se orgulha, ou se você só está vivendo e vivendo pior, distraído, como você mesmo disse, porque... Distraído de si mesmo, né? E você é muito convidada a se distrair de você mesmo. O tempo inteiro, Carol. O tempo inteiro. Por propostas, muitas vezes, e né, eu vejo você também num espaço parecido com o meu, de viver num mundo onde tem muitas oportunidades legais, pessoas legais, propostas legais. Mas a questão é, quando eu olho aqui, tá legal. Mas quando eu olho aqui, tá legal? E é isso que, às vezes, esse movimento que muitas vezes não é feito de olhar isso aqui é legal? Peraí, mas deixa eu ver se aqui isso é legal. Isso tem a ver comigo nesse momento, né? E o ter a ver com você, eu acho que é o ponto fundamental nessa história. E com o momento que você está vivendo também, né? Exato, porque as grandes crises da vida da gente, ela passa por você negociar com coisas que são importantes para você. Então, todos nós temos um sistema de valores, coisas que são importantes para nós mesmo. Então, às vezes o teu valor é o sucesso, é o reconhecimento e tá tudo bem, mas às vezes o teu valor, ele passa muito mais por você pertencer a algo grande, a contribuir com o ambiente, e tá tudo bem também. Agora, quando você negocia com esse teu sistema de valores, com ou os seja, seus valores pessoais, não com aquilo que é importante para você, a crise vai chegar. E a crise geralmente é um acerto de contas com aquilo que você não estava fazendo, né? Então, sei lá, você não estava dialogando no teu relacionamento. Vem lá a crise para te convidar a dialogar. Você estava indo todo dia para um emprego que você já não estava mais conectado com ele. Aí vem a demissão que te convida a resolver essa crise. Então, no fim das contas, a crise ela vai acertar as contas com aquilo que você não teve habilidade ou coragem para fazer, né? É verdade. Você sabe que, para mim, né, eu acho que é um conceito que faz muito sentido. Hoje as pessoas estão muito preocupadas, e o mundo te convida a isso, falando dos convites que o mundo nos traz, né, a querer buscar o que é certo ser feito.
O que você está fazendo está certo? Qual que é o caminho certo a ser tomado? Uhum. Isso que você está fazendo está correto? E eu percebo, poxa, você entender que se o que você está fazendo está correto, é só depois que isso gera um resultado. Sim. Né? Lógico, é para isso que você estudou tanto, é para isso que eu estudo tanto, é para isso que a gente busca informações, é para isso que a gente para e pensa sobre qual caminho melhor, né? Não estou falando que a gente vai tomando as decisões aí e tudo, ou não busca conhecimento. Uhum. Mas nenhum conhecimento do mundo vai te garantir que você está fazendo a coisa certa, que você está tomando a decisão certa. Agora, isso falando do externo. Uhum. Agora, por isso que eu me encanto tanto de descobrir mais sobre mim. Sim. Por quê? Eu posso não ter certeza se eu estou fazendo a coisa certa, mas eu tenho certeza que eu estou sendo certo, que eu estou sendo eu, que tem a ver com justamente essa conexão com os seus valores. Então, eu não sei se essa decisão que nós acabamos de tomar aqui, prática, você senta aí, eu sento aqui, foi a melhor decisão. Vamos saber depois ali, no enquadramento, no resultado e etc. Mas eu sei que a forma com que eu conduzi isso tem a ver com os meus valores, tem a ver com como eu sinto. E aí eu posso dizer, eu sei que eu fui certa. E né? no fim das contas, esse sentimento, porque a gente não pode perder essa capacidade de sentir. Então, esse sentimento de que eu tô... Porque o caminho ele vai se fazer caminhando mesmo, só que se você passa por esse caminho e não sente o que o caminho te convida a sentir, você vai perder um monte de visões que esse ambiente está te trazendo. Então, eu acho que essa capacidade de vivenciar o caminho... Então, às vezes, sei lá, você tem uma meta aí na sua empresa, ou na sua carreira, ou na sua vida, né? Quem que essa meta está convidando você a se tornar? Porque às vezes a gente fica muito condicionado ao que a gente vai receber quando atingir essa meta, seja o reconhecimento, seja financeiro, seja o status, seja lá o que for. Mas você está disposto a ser o que essa meta está te convidando a você se tornar? Porque esse é um ponto essencial nessa história. Entendeu? Porque muitas vezes eu vejo a pessoa querendo o bônus daquilo, mas ela não quer o ônus. Pagar o preço. E pagar o preço não é aquele lance meio de autoajuda. Não. É pagar o preço, quem que você vai se tornar mesmo a partir do momento em que você atingir esse lugar, atingir essa meta, atingir isso que você quer para sua vida. Uhum. E além da meta, né? Adorei essa visão. Mas quando eu estiver nesse lugar, quem serei eu? Essa é uma pergunta muito interessante. Quem que eu me tornei nesse caminho? Exato. Quando eu estiver nesse lugar, quem serei eu depois de ter feito esse caminho que me levou a esse lugar, né, específico? Eu acho que muito das trocas de carreira, das mudanças de direção, tem a ver com esse tipo de pergunta que se faz, né? Perceber que o que você está se tornando não é algo que você tem orgulho ou queira. Eu quero ter isso, mas para ter isso, qual é o preço que eu vou pagar? Quem vou ser eu para segurar esse copo, né? De fato, quem você vai se tornar, ele de fato está conectado com a sua essência, com seus valores, né? Porque, mais uma vez, a gente cai naquele lance dos convites. Convites a gente recebe um monte. Mas será que todos esses convites vai me levar para o lugar que eu quero me tornar e estar e ser? Isso. Ou eu só estou atendendo aí as expectativas externas com essa necessidade de aprovação, né? Então, esse é um aspecto importante para a gente refletir aqui, né? Porque, no fim das contas, Carol, vai ter momentos na vida da gente que a gente vai ser convidado a decidir o que é essencial para a gente. Então, você tá lá, não cuida do fluxo de caixa da tua empresa. Em algum momento, a vida vai te convidar a decidir o que é essencial para esse negócio. Você não conversa com teus filhos, trabalha pra cacete e acha que isso é uma forma de
garantir tudo e tá tudo bem com isso. Mas, às vezes, o que teus filhos querem é só um abraço, é só tua companhia ali com qualidade. Então, esses momentos, a gente vai ser convidado para esses momentos de decisão essencial na vida da gente, sem dúvidas. Sempre, né? Bom, você ajuda, né? Eu até vi, meu Deus do céu, que missão maravilhosa, ajudar a pessoa a descobrir o que ela realmente quer da carreira, né? É uma das coisas que você dedica hoje, não é isso? Hoje, assim, eu vejo que tem 3 caminhos, né, para carreira profissional, né? Tá. Às vezes tem a pessoa, Conta pra gente esses caminhos, né, gente? às vezes tem a pessoa que ela tá na empresa, ela gosta do que faz, mas ela gostaria de um reconhecimento maior, mais grana ou mais responsabilidade ou às vezes mais visibilidade dentro daquele ambiente. Essa é uma possibilidade. As pessoas que querem mais reconhecimento, né? Você tem as pessoas que de fato não querem permanecer onde elas estão. Elas querem mudar, querem fazer querem sair, por exemplo, da vida corporativa como eu estive um dia e empreender e realizar, empreender num negócio próprio ou às vezes até mudar o que ela faz mesmo radicalmente, né? Então são as pessoas que estão buscando transição. Então essa é um outro, são os aspirantes ao empreendedorismo, né? É outro grupo dentro desse mote, né? E tem as pessoas que de fato não têm a aspiração de sair da vida corporativa ou sair da vida profissional mesmo, mas estão em busca de um novo emprego, de uma nova oportunidade profissional. Então, basicamente, hoje esses são os 3 caminhos. E, claro, aí você tem desafios e particularidades para cada um deles, né? Mas passa por aí, Carol. Se tivesse que resumir, esses três caminhos aí. Os aspirantes ao empreendedorismo, o pessoal que quer ser promovido e o pessoal que quer um novo emprego, né? Uhum. Agora, descobrir qual dos 3 você quer. Tem a ver com saber Tem quem você é, esse papo que a gente tinha iniciado, né? Saber, porque, puxa, às vezes também é um desafio descobrir qual desses 3 eu quero mudar emprego, quero ser promovido, o que é que tá rolando? Quero mudar de profissão? Porque essas são as decisões de carreira que sempre vai passar pela trajetória de qualquer profissional, né? E para você descobrir, a gente foi muito convidado a se adaptar. Então, desde a escola, a gente é convidado à adaptação. Então, vou dar um exemplo aqui para o pessoal entender, né? Eu era muito bom em português, história, geografia, em matérias que requeriam habilidade verbal, apresentação, mas eu não era bom com exatas. Então, matemática, física, não era o meu ponto forte. Aonde que colocavam eu para treinar? Colocavam eu para treinar aonde eu não era bom, ao invés de potencializar aquilo que eu poderia ser extraordinário, né? E quando a gente olha para a carreira da gente, esse modelo ele se repete. Então eu chego na empresa, eu não tenho mais a figura do professor ou da diretora da escola, mas eu tenho a figura do chefe. E aí eu começo um processo de adaptação. Então, o primeiro passo para eu saber quais dos 3 caminhos que eu vou seguir é você se autoconhecer. Saber o que você é bom em tudo, né? Você, assim, saber qual que é teu sistema de valores, o que te motiva de fato, para você conseguir produzir essa mudança que você quer. Sabe que eu tive um professor muito disruptivo nesse sentido. E a linha de pensamento dele era justamente a sua. Na minha época de prestar vestibular, né? Era aquela época que, puxa, intensa, né? 17 vagas, uma vaga para 17 pessoas. Isso porque não fiz nenhum desses cursos super mega valorizados, mas era uma coisa muito intensa. E foi uma época da vida também que eu estava com alguns desafios familiares e tinha que me dedicar muito a essa questão familiar, não dava para estudar e etc. E aí eu lembro que quando faltavam uns 2 meses, eu estava estudando sozinha em casa, e que eu tinha que cuidar dos meus irmãos na época, para minha mãe trabalhar.
Então, eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu tinha que ficar em casa para ela poder sair para trabalhar. Histórias da vida. Histórias da vida. E aí eu estudava em casa. Mas quando eu vou faltando uns 2 meses, eu contratei um professor para me dar um direcionamento. E aí eu nunca vou esquecer do que ele falou. Eu achando que ele ia me ajudar a fazer. Eu era justamente ruim em física, química e etc, né? Então, minha ideia era, agora eu vou 2 meses aqui, porque eu só fiquei estudando o que eu queria, o que eu amava, né? A gente estuda o que é bom, né? Que a gente gosta. Então, chegando 2 meses antes, eu me dei conta de que, putz, não estudei nada de física, não estudei nada de química, onde eu sou ruim. Tem que contratar alguém. Aí ele chegou, olhou pra mim e falou assim, Carol, em que você é boa? Eu sou boa em redação, sou boa em português, adoro contar história, sou boa nisso e tal. Aí ele, ok. E como é que tá a física, a química? Nunca foi um problema, mas também nunca foi uma solução. Então agora também nunca vai ser, não, vai continuar não sendo um problema, mas também não vai ser a solução. Você vai estudar português, você vai estudar redação. E foi justamente isso que aconteceu. Eu fechei a redação, fechei a prova de redação, a prova de português, passei em segundo lugar, mas justamente por isso. Porque focalizou teus pontos fortes. No meu potencial. Lógico. Agora, física e química, só não foi nenhum problema, nenhuma solução. Tipo, não me tirou do páreo, mas também não foi a solução para me colocar. E não é o que ia desempatar o seu jogo ou fazer você se destacar no meio da multidão, entendeu? Tanto é que, por exemplo, hoje eu sei calcular o fluxo de caixa lá da empresa, eu sei conversar com o contador, mas eu continuo medíocre nesse lugar. Por quê? Porque eu continuo mediano. Eu nunca vou ser extraordinário nesse lugar das exatas. E aí, às vezes, as pessoas perguntam pra gente assim, né? Eu tô sentindo que eu não tô sendo reconhecido aqui, ou tá faltando o pessoal olhar para mim. E aí a pergunta que eu sempre faço será que você tá na tua zona de talento, ou você tá num lugar que você vai ser mediano e não vai permitir com que as tuas melhores habilidades apareçam? Porque isso é decisivo para quem quer ser promovido, para quem quer ter mais responsabilidade dentro do ambiente de empresa. É procurar projetos, procurar ecossistemas que aproveite o teu talento. E não que você fique, sei lá, você é ruim em Excel, mas é bom em apresentação. E você tá lá o dia inteiro afundado no seu Excel. Putz, você não vai ser reconhecido nesse lugar, entendeu? Então, esse é um ponto muito legal que você disse. Trazer as habilidades que, de fato, eu sou bom, meus pontos fortes. E não ficar tentando melhorar aquilo que eu nunca vou ser ótimo. Agora, não é uma habilidade fácil você reconhecer de verdade aquilo que você é bom, né? Não é uma coisa que é nos ensinado, né? Você falando aí da infância e tudo. Puxa, a gente sabe, né, que do 0 aos 7 anos é onde nós estamos sendo de verdade feitos, construídos. Que muito do que você é hoje, muito do que eu sou hoje, muito do que você teve que se trabalhar, porque você é uma pessoa que se trabalha, muito do que eu tive que me trabalhar são consequências dessa fase que a gente viveu, do 0 aos 7 anos, que, por algum motivo, pode ter sido até entregue, mas a gente não recebeu, as necessidades que são prioritárias aí na infância, que é ser aceito, receber atenção, amor e autonomia e confiança. Então, isso gera em você uma forma, um script, uma forma de ser adulto influenciada por essa falta. Né? E aí você vai sendo chamado e convidado para esse lugar também de falta, né? De conectar com porque isso. No transcorrer da nossa vida, a gente troca os atores, mas a cena ela continua ocorrendo. Então, vou dar um exemplo aqui para o pessoal entender, né? Que agora ficou muito psicanalítico essa conversa. Troca os... Até repetir, a gente pega aí. Troca os atores, mas não troca a cena. A cena continua ocorrendo. Então, sei lá, você falou aí da fase do 0 aos 7 anos, né? Vamos supor que você tinha um pai muito rígido, uma figura parental, seja o pai, a mãe ou quem te criou, muito rígido, muito doutrinador. E essa pessoa, em algum momento, você cresce, se trabalha e vai
suavizando essa pessoa em você, né? Mas o que que acontece? Em algum momento você vai para uma relação profissional. Você vai trabalhar lá na empresa ou você tem um cliente e no meio dessa relação você encontra padrões comportamentais parecidos com essa figura com essa figura parental que você tinha. Ou seja, alguém doutrinador com uma rigidez muito grande. O que que vai acontecer? Você substitui o teu pai, a tua mãe, ou quem quer que seja aí que estava com você, Pelo gestor, você volta para a cliente. mesma cena e começa a ter a mesma relação novamente. Então esse é um ponto Que a gente chama de elástico, né? Que te leva o para a cena efeito do elástico. crime. Aí a gente vai terapeuticar tudo aqui, né? Se a gente entrar no... Mas, assim, para uma linguagem Assim eram comum... nossos papos nas caras. Para uma linguagem comum, você troca os atores, mas você volta para aquela cena e aí isso vai ter gatilhos ali que vai fazer com que ou você avance ou você trave definitivamente. Quando você trabalha com um desses grupos, que é o grupo que quer mudar de carreira, né? Eu sempre pergunto se a pessoa está ali querendo fugir de algo que não está bom, ou se ela realmente está querendo ir para um next level, para um outro momento, para um outro patamar. Porque muitas vezes é uma fuga de algo que não está legal. Isso. E aí é um problema, porque reforçando essa coisa de se troca os atores, mas não se troca a cena. Poxa, se você pode mudar de emprego, você pode mudar de profissão, você pode mudar de esposo, de esposa, você pode mudar de cidade, mas se você não fecha o ciclo da submissão, o ciclo da agressão, o ciclo da não aceitação, o que vai acontecer? Na próxima empresa, tá de novo você se conectando com um personagem novo que vai te levar para a mesma cena. cena. Para não aceitação. A sua próxima relação, tá lá, você trocou o marido, trocou a esposa, mas está de novo, não fechou o ciclo, está de novo levando para a submissão. Então, isso eu acho um ponto muito relevante para que quando a gente está buscando uma mudança, né? Hoje eu me encontro num momento assim de busca de mudança, de busca de... Aliás, eu acho que eu sou a própria... transformação ambulante. Mas eu encontro num momento muito de abertura para a transformação. E um dos questionamentos mais grandes são: você está fugindo ou você está em busca de um espaço novo, de uma coisa legal, de uma outra forma de ser? Né? Que ciclos eu tenho que fechar para ir para esse lugar? Essa reflexão que você está propondo, ela é essencial para a nossa conversa, Carol. Porque é muito comum você trocar o problema de lugar. Então, até em processos profissionais mesmo, eu troco de empresa, mas a cena continua se repetindo. Eu troco às vezes na vida pessoal, troco de relacionamento, mas a mesma... E você se acha amaldiçoado, né? Ou amaldiçoada. Só atraio esse tipo de pessoa para mim. Mas assim, o Jung falava da compulsão à repetição que nós temos, né? Então, às vezes a gente repetir a cena em lugares diferentes, mas é a mesma compulsão, vamos dizer assim, né? Mas, trazendo para o ambiente profissional, o que eu sempre costumo perguntar nessas horas, né? Quando a pessoa está querendo mudar, quem que você está querendo demitir da sua vida? Porque, às vezes, você tem um relacionamento... Pode ser que parte sua você quer demitir também? Tem hora que... Parte sua é mais complicado, porque parte sua, aí você tem que transformar, mudar... Você achou que eu não ia te trazer nenhuma complicação aqui. Mas você demitir, cortar um pedaço seu, é mais complicado, é mais cartático. Vai ser mais cartático, vamos dizer assim, vai ter uma cartaz maior. Mas você precisa refletir quem que você quer demitir. Porque às vezes, sei lá, você tem um relacionamento ruim com o seu chefe. E talvez você troca de chefe e resolve. Às vezes é o ambiente da empresa, os valores daquela empresa que não combina com teus valores. E o tal do fit cultural, né, que o pessoal fala.
E aí, você trocou de ambiente, você resolve os problemas. Agora, o problema é quando você não sabe quem você quer demitir, você vai trocando. É como se tivesse um carro na rua sem o destino no Waze. Tá precisando se demitir. Que aí você sai trocando numa busca Sim. incessante de resolver aquilo. E Que enquanto você não parar e olhar para você e descobrir o teu sistema de valores, o que te motiva, o estilo de vida, Suas necessidades. você não vai resolver isso. Você não vai resolver isso. Porque hoje tem 5 pontos que a gente avalia, porque a gente reduzia tudo a grana, não era assim? Então, putz, paga legal, eu vou. É um bom emprego, paga legal. Ele tem uma boa profissão, ele recebe bem. Né? Isso. Tipo, tudo era nesse... E a grana, ela continua sendo um ponto na vida profissional que a gente precisa olhar, ela é essencial. A grana, ela reconhece a tua competência, então a quantidade de grana que você faz é um reconhecimento da tua competência em qualquer área, então isso é importante dentro da vida da gente. Mas tem outros aspectos que hoje entram nessa conta e são talvez tão importantes quanto a grana. Como, por exemplo, o desafio. Se você, no lugar onde você está, você se sente desafiado ou se você se sente subutilizado. Porque se você está num lugar que você sente que os desafios são muito abaixo dos teus talentos e das tuas habilidades, você vai ter uma sensação de tédio muito forte. E aí a tua tendência é cada vez mais se sentir menos do que você é dentro desse lugar. Então esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante, rotina, estilo de vida. Às vezes eu vejo muito a conversa do trabalho híbrido versus o trabalho remoto, né? Ou o trabalho presencial. E, na verdade, o que as pessoas querem não é o trabalho híbrido, remoto ou presencial. O que elas querem é um estilo de vida congruente com a rotina delas. Então, ela não quer pegar trânsito, ela quer minimamente organizar a rotina dela para que ela possa fazer atividades num horário pré-determinado, sem ter a interrupção ou a perda de tempo que às vezes você ficar no trânsito ou você ficar em reuniões que você nunca ficaria, faz você sentir. Então, esse é um outro aspecto. Aí entra o aspecto da saúde física e mental que esse lugar te proporciona. Porque o ambiente, ele sempre vai ser mais forte do que as tuas aspirações. Sim. Então, se você está num ambiente tóxico, por mais que você tenha boas intenções nesse ambiente, ele vai deixar você tóxico. Ou você vai adoecer nesse ambiente se você não dialogar com ele. Né? Então, a saúde física e mental, ela entra aí também nessa história. Né? E aí um último aspecto que é sempre importante olhar e as pessoas negligenciam muito é o lance de negociar com teus valores e com as tuas motivações. Porque isso é uma coisa que as pessoas geralmente não consideram. E aí aonde entram as grandes crises. Porque tem lugares que você se sente pertencente, se sente performante nesse lugar, e você fala, putz, parece que esse aqui é meu lugar, tem desafios, tem dificuldades, mas eu me sinto desafiado nesse lugar. Assim como tem lugares que vão te convidar à paralisia. Mas por quê? Porque os teus valores estão muito distantes do que esse ambiente te oferece. E aí vai travar. Então, eu acho que esses são aspectos essenciais que a gente avalia hoje para pensar se a nossa vida profissional ela está funcional ou não. Sem dúvida. Se tá funcional ou não é uma coisa interessante, né? Que vai te abre muito. Muitas possibilidades. Porque às vezes você tá parece que tá funcionando, mas não tá. Mas não tá. É isso que eu ia dizer. Você já tá no automático, entendeu? E aí... Às vezes eu vou te responder que tá funcional e quando eu vou me dar conta e me responder se tá funcional... Não tá. Entre funcionar e estar funcional tem uma diferença. Muito grande. Porque você funcionar, as coisas podem estar funcionando ali aparentemente, mas... Em algum momento você vai ser convidado para o esgotamento, porque vai evoluindo, né? Primeiro você se sente cansado,
aí você não resolve e continua Desmotivado. funcionando. Você continua ali, ó, continua indo, cumprindo a tua rotina, você tá sentindo cansaço e vai dialogando com isso. Daqui a pouco, isso evolui. Vira Aham. um burnout ou, às vezes, uma depressão. Uma agressividade, uma Isso. ausência, sei lá. E os quadros vão evoluindo. Então é legal você perceber os sinais, porque não é porque parece que está funcionando que está É funcional. funcional, é. Isso é importante. Eu falo que tem 4 passos para a transformação de um resultado, de uma situação que está ruim, né? E o primeiro dele é você reconhecer. É impossível você fazer uma transformação, iniciar um processo de transformação se você não reconhece, se você não identifica. Como é que eu vou trocar essa blusa se eu não identificar que ela não está legal, que ela não está me aquecendo, ou que ela está me dando calor? Como é que eu vou mudar essa forma de nos relacionar se eu não Sei. reconheço que não está legal? Ou como que eu vou mudar essa carreira? Então, para mim, primeiro passo, reconhece. Muito legal isso que você está dizendo. Depois que você reconhece, vem para mim o passo que é o mais desafiador, que é a aceitação. Porque reconhecer, você concorda que eu posso chegar para você e falar assim: você está percebendo, Jonas, quantas vezes você está chegando em casa chateado? Quantas vezes você está desmotivado? Como tem sido desafiador para você levantar da cama? Aí você até reconhece, você percebe, realmente. Tem muito tempo que eu levanto mal, tem muito tempo que eu chego em casa arrasado. Ou eu falo, você está percebendo que esse sapato já não está confortável para você? Aí você olha, nossa, realmente esse sapato já não está atendendo as minhas necessidades. É verdade. Mas você não aceita. E aí que funcional, funcionando. O sapato está servindo. O emprego está ali, eu estou levantando. Então você não aceita. O reconhecimento pode até vir de externo, alguém pode te ajudar. Mas a aceitação é algo que só você pode fazer. Só você. E é nesse passo que às vezes você demora anos, né? Para efetivamente perceber que aquilo ali não está funcionando. E aí, ok, reconhece, aceita. Aí depois vem o terceiro passo, que é o modifica. Que às vezes é impressionante, você não precisa nem ir no quarto, que é o último. Mas, Carol, tudo bem fazer o podcast sem sapato? Percebi que eu escolhi o sapato errado. Tá tudo bem, aqui a gente é descontraído, o importante é se sentir bem. Pronto. Modificou, pronto. Modifica, que é entrar em ação de uma forma efetiva. Você está parado na marginal e você deu conta que algum caos aconteceu e está marcando ali 4 horas para chegar em casa. E, puxa, você olha do lado, tem uma academia afiliada à sua, você fala assim, gente, tá, vamos parar de brigar com a realidade, eu gosto da minha academia, mas eu vou parar nessa daqui e vou malhar aqui. Né? Ou vou ver o pôr do sol, ou vou parar ali nesse estacionamento e vou ligar para as pessoas, fazer as coisas que eu... Por quê? Porque efetivamente o Waze está falando são 4 horas. Só que vai ter uma hora que você não vai poder tirar o sapato, que você não vai poder parar o carro, que você não vai poder ir para outra academia, enfim, que não há nada que você possa efetivamente naquele momento modificar, que você não vai poder pedir demissão, trocar de emprego, porque às vezes a gente descobre, não estou feliz aqui, poxa, mas minha conta bancária está ótima, está tudo bem, eu acho que eu já devia estar aposentada, eu vou lá e me demito. Sim. Mas muitas vezes não é assim que acontece. Você não tem efetivamente que modificar. E aí que vem a jogada, que é o último desse processo que eu chamo de rama, que é ampliar. Ampliar a sua visão em relação àquilo que está acontecendo. Olhar para essa situação de uma forma diferente. Poxa, trânsito, 4 horas. Eu estou dentro de um carro confortável e seguro. Tem uma pessoa que pode estar com a minha filha enquanto eu não chego. Eu posso estudar inglês, eu posso ouvir música, eu posso... Então, é ampliar. O ponto vai desaparecer, as 4 horas, vai continuar ali. Só que é mais fácil você lidar com uma perspectiva de olhando só o trânsito, com esse problema, ou com a perspectiva de olhar e ampliar que oportunidade isso ali está te trazendo. Sim. Entendeu? Então é isso que para mim é esse processo. Só que enquanto a gente está nesse ponto que você falou do funcional, eu nem reconheço que tem alguma coisa que não está legal e que tem que ser mudada. E esse ponto, alguns anos atrás eu fiz um treinamento no departamento de designer de Stanford. E aí lá, era um treinamento lá para você desenhar carreiras mesmo, né?
E aí, quando você chega no departamento de designer, tem uma placa. Você está aqui, né? Ou seja, e qual que era o lance daquela placa? Se você não reconhecer o teu ponto de partida, você não consegue estabelecer um destino. Esse era o grande Se você. lance. Se você não reconhecer teu ponto de partida, que é o que você acabou de dizer Aham, aqui, você né? não consegue. Você não consegue estabelecer teu destino, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas elas estão querendo um destino que elas não sabem qual é, justamente por não reconhecer onde elas estão naquela hora. Então, esse ponto que você falou do reconhecimento, de reconhecer ser o primeiro passo, eu acho isso essencial, porque se você não sabe de onde você está saindo, ou a consciência do que está rolando com você, você não vai conseguir estabelecer nada que vá de fato mudar e fazer a transformação que você quer. Eu acho que esse é um ponto. Aí tem o outro ponto que é o seguinte, que você falou aí, né? É o que eu chamo de ponto mínimo de carreira viável. Ponto mínimo de carreira viável. Vamos lá. Porque o que acontece? Às vezes eu tô num determinado lugar e às vezes a grana não tá legal, ou às vezes até eu gosto do que eu faço, mas eu gosto do que eu faço, mas a grana não tá legal. Às vezes a grana tá super legal, mas eu odeio o que eu faço. Tem as duas vertentes, né? Mas, às vezes, a transformação que você quer fazer, ela é muito grande no espaço de tempo. Então, sei lá, eu quero sair do funcionalismo público para empreender. Vai demandar um tempo. Não tem fórmula mágica para essas transições, né? E aí é legal você estabelecer um ponto mínimo viável para o próximo passo. Então, se eu, sei lá, eu sou funcionária pública e eu quero abrir a minha empresa, qual que é o próximo passo que eu tenho que dar? E geralmente o ponto mínimo viável de carreira, você tem que determinar quanto tempo você vai ficar nele. Então, sei lá, se o próximo passo é para eu atingir aquele objetivo de carreira de longo prazo, que é o empreender, eu de repente fazer um curso de empreendedorismo, esse é o próximo passo. E aí você estabelece quanto tempo você fica lá. E aí você vai cumprindo esses microciclos até chegar na transformação que você quer. Porque muitas vezes as pessoas não agem porque está muito distante, você desanima. Você fala, nossa, da transformação do lugar que eu tô para o lugar que eu preciso alcançar, está muito longe. Então eu vou continuar vivendo a minha vida que está mais fácil. Só que você vai colecionando histórias que não vai ser legal, né? Chega Que uma você hora não vai você ter orgulho colapsa. de contar no futuro. Chega uma hora, é como se fosse o pessoal, talvez quem esteja ouvindo a gente aqui nem saiba o que é, mas lembra quando você tinha o álbum de figurinhas, aí você completava o álbum de figurinhas e ia no jornaleiro e trocava por um prêmio. Quando eu era moleque, isso tinha muito. Só que hoje eu vejo exatamente da mesma forma. Mas o prêmio, muitas vezes, o que é? Você levanta todos os dias para um lugar que você nunca iria se não fosse a tua grana no final do mês, ou seja, você está trocando a sua vida pelos boletos que você tem para pagar, e aí você vai colecionando frustrações de não aproveitar os teus talentos, de não aproveitar as tuas habilidades, de às vezes não fazer a grana que você sabe que os teus talentos poderia levar você a fazer, e aí isso é um monte de figurinha que você vai carregando. Chega uma hora que o teu prêmio, o que é? É um burnout, é uma depressão, é uma ansiedade. Mas por quê? Porque você está fora da sua melhor versão. Você não está aproveitando os teus talentos, as tuas habilidades como você deveria. E aí você atinge um prêmio que não vai ser tão legal para você. Uhum. É um palco que não é aquele que te dá a voz que você quer propagar, né? Exato. Mas a mensagem que você quer transferir, enfim. Mas às vezes o palco que você está e que não dá potência para tua voz, muitas vezes você está aceitando esse palco também. E aí é um ponto importante, porque às vezes o teu talento já permite você ter o seu próprio palco e dar potência para essa voz, mas o teu sistema de crenças ou
a tua mente não deixa você dar esse próximo passo, entendeu? E aí, pra galera que tá nesse ponto, eu acho que você tem que pensar o seguinte: qual a encrenca que eu vou querer encarar? A encrenca de tá num palco e não ter potência, ou as encrencas de ter meu palco, ter potência na minha voz, mas ter um monte de... Porque assim, gente, um dos maiores desastres, frase catastrófica que eu já ouvi é amar o que faz. Putz, amar o que faz é muito legal. Mas, para você fazer o que você ama, você vai fazer um monte de coisa que você não gosta. Então, assim, por exemplo, eu gosto da vida que eu tenho hoje. Eu tenho a minha empresa, tenho meus alunos, mas você acha que eu gosto de ficar olhando o fluxo de caixa ali, se vai encaixar, se não vai, fazer a reunião com a contabilidade, ver se está apurando os impostos? Cara, não é minha zona de talento, mas eu preciso fazer isso para que a minha missão aconteça. Agora voltou o presencial, né? Então você passa mais tempo no aeroporto do que em casa. Você gosta disso? Não gosta, mas quando você vai lá e entrega o seu conteúdo, os alunos são transformados através disso, você, fala, valeu a pena todo esse sacrifício. Então eu amo o que eu estou fazendo ali naquela hora, mas até eu chegar naquele lugar, tem um monte de coisas que eu vou fazer antes que não vai ser tão legal. O famoso, na verdade, você tem que sempre estar escolhendo que preço eu quero pagar. Qual encrenca você quer encarar? Qual encrenca? Exatamente, porque vai haver encrenca. Qualquer uma das suas escolhas vai te trazer uma encrenca. Vai te trazer uma encrenca. Também é uma encrenca viajar e ficar muito tempo ausente de casa? Mas também é uma encrenca ficar todo o tempo em casa e sentindo aquela ansiedade de não estar fazendo o que você ama ou o que você se propõe. Então... Isso que você está falando é muito legal. Aí eu lembro histórias minhas, né? Teve um tempo, assim, um valor meu muito forte sempre foi o valor de liberdade. Liberdade sempre foi um lance. Então, todos os dias eu negociava com esse valor. E como? Quando eu tinha que chegar num horário pré-determinado nas empresas por onde eu trabalhava e bater o cartão. Putz, isso era uma negociação interna com o meu... porque isso não fazia eu entregar... O fato de repente, eu ter uma flexibilidade não ia fazer com que eu entregasse menos. Talvez eu fosse entregar até mais se tivesse essa flexibilidade e permitisse eu atender esse valor. Então, chegou um determinado momento que na minha transição, eu comecei a pesquisar possibilidades. E aí, para fazer o que eu faço hoje, na educação executiva, teve esse fator aí que você falou, né? De, vai viajar pra caramba. Só que eu já viajava pra caramba como executivo de uma empresa. Então, para mim, não foi um problema. Agora, a partir do momento que a minha agenda permite que eu leve minha filha na escola e busque ela no meio da tarde, isso já foi um ganho que eu não tinha antes. Então, exponencial. Entendeu? Né? Então, sei lá, tem um dentista... Poder levar ela no dentista, sabe? Acompanhar o crescimento dela, ou no judô. Cara, é algo que... são histórias que eu me orgulho de construir. Diferente do que era antes, entendeu? Então, é muito legal você identificar o valor importante para você. Um dos meus é a liberdade, sem dúvidas. E para você poder construir uma vida que funcione para você. Eu falo que para mim, aí falando, né, seu valor liberdade, mas eu acho que o que mais traz liberdade, autonomia, vamos falar autonomia, o que na minha opinião te traz mais autonomia é você ter consciência dos seus valores. Sim. Porque a partir do momento que você entendeu que era ali na hora de bater o cartão, que era ali na hora que você estava se, né, agredindo, vamos falar de uma forma mais pesada, pronto, você tem pelo menos a liberdade ou a autonomia de mover em relação a uma solução. Então, por exemplo, para mim, um dos meus valores é verdade. Os 2 valores são muito fortes para mim: verdade e amorosidade. E, frequentemente, às vezes eu me vejo nesse papel de não estar podendo falar a verdade porque não é a verdade que talvez o outro está esperando ou o sistema em que eu estou inserida me permita. E aí eu vejo, puxa, é aqui que esse preço está alto. Aqui tá pegando. É isso que me faz, no final do dia, chegar em casa e falar, puxa, esse dia não valeu a pena. Sim. Né? Sim. E na maior parte das vezes tem
a ver com eu não fui amorosa ou eu não fui verdadeira, que são os meus principais. Então, isso para mim é algo que me trouxe. Não tem preço eu ter esse conhecimento sobre mim. Eu ter essa autonomia de saber essa questão, né? E tem uma coisa que você não compra na vida, que é a clareza. A partir do momento que você tem clareza, muitas portas se abrem para você, porque você vai começar a, por exemplo, dizer sim para projetos e não para outros projetos, porque você tem clareza do que é importante para você. Esse aqui tá te tirando liberdade, esse aqui tá me tirando a verdade. Isso, sei lá, eu recebi o convite para participar do Essencial Cast com a Carol Brandão. Cara, eu tô aqui porque eu quero. Não é porque eu tô indo para agradar alguém ou para atender a necessidade. Entendeu? A gente criou esse tempo para estar juntos e é algo não condicionado. É porque eu quis estar aqui e você quis me convidar. Então, só que muitas vezes a gente não acessa esse lugar. A gente começa a aceitar convites que a gente não gostaria de aceitar, começa a aceitar coisas que a gente nunca faria se a gente tivesse essa clareza. Nossa, Jonas, que gostoso ouvir isso seu. Você me levou agora para uma sensação tão gostosa. E é verdade, né? Não tem nada que faça você aceitar o meu convite e nada que faça eu te fazer convidar que não seja a vontade de compartilhar, de estar junto aqui. É isso. Porque, né? Olha que delícia você ter essa liberdade, essa autonomia, essa verdade, que é a motivação que a gente está aqui, porque a única motivação é você querer, de alguma forma, contribuir com o meu processo e eu contribuo. Nossa, foi tão gostoso pensar em levar para esse lugar. E tem crenca. Isso é uma relação essencial, né? No meio desse processo, Carol, tem crenca. Por exemplo, a gente toma a decisão de estar aqui e criar esse tempo. A gente abre, é como se fosse um custo de oportunidade, né? A gente aproveita estar aqui e abre mão de outras coisas. Mas para chegar até aqui, você pega o trânsito, você pega o motoboy que está um pouco mais enfesado, a vaga no estacionamento que não estava lá, mas são as encrencas que fazem valer a pena esse momento aqui. Né? Então, vai ter encrenca, mas vai ser legal, gente. Confia que vai ser legal. Vai ser bacana. Eu gosto muito né, eu falo das frases essenciais, as frases que eu gosto de me dizer. E uma delas que tem vindo com muita força e me ajudado a vivenciar de uma forma mais presente, mais essencial, é a melhor forma de você viver no presente é você entender que ele vai passar. Uhum. E isso serve para esse momento que nós estamos aqui, tão gostoso e tudo, isso vai passar. Aproveita, isso vai passar. Também serve para o momento que nós estamos ali no trânsito, com o motoboy xingando, com não sei o quê. Isso também vai passar. Então, nossa, e é isso, tem as encrencas, legal, mas tem os valores, né? Então, não tem nada melhor para viver o essencial, viver o momento presente do que entender que ele vai passar. Ele vai passar. Essa pessoa que está na sua frente vai passar. E por melhor ou pior que o momento seja, ele vai passar. Ele vai passar. E esse pensamento te ajuda a viver pelo pior e também te ajuda a viver de uma forma mais intensiva, melhor. Sim. Eu já sabia que seria assim, nosso papo. O Ronaldinho já virou, né? Mas, puxa vida, quero realmente te agradecer. E antes disso, temos 2 pontos. Primeiro, quem quiser saber mais de história de Jonas Lima, mas de mais do que isso, né, Jonas? De tudo que você é um canal de possibilidade, de transformação, né? Como que a gente pode... Eles, porque eu estou aqui com o canal estabelecido. Pode, qualquer rede social, Jonas Lima, com 2 N's, oficial. Em qualquer rede social você me encontra, a gente procura distribuir conteúdos diários aí, então me acompanha por lá que...
Então, fala aqui nessa. Jonas Lima Oficial com 2 N's. Qualquer o TikTok, Instagram, LinkedIn, qualquer um aí você me encontra. Olha só, então vai me achar facilmente. E agora, aquele momento mais esperado e que é muito esperado também por mim, a gente tem aqui, né, a dica essencial. Então agora chegou o momento de dica essencial com o Jonas Lima. Olhando ali, nos dá a sua dica essencial, Jonas. Show! Gente, dá um jeito de aproveitar os teus talentos. Às vezes a gente fica muito condicionado a ficar melhorando aquilo que a gente não é tão bom. E meu convite para você é: descobre os teus pontos fortes e procura projetos, ambientes, pessoas que você possa potencializar cada vez o que você tem de melhor, ao invés de ficar procurando se adaptar o tempo inteiro, viu, Carol? Acho que esse é meu convite para sua turma aqui do Essencial Cast. A dica essencial. Vai estudar redação em português, Carol, para quem está assistindo desde o início. Muito bem. Qual que é a redação em português aí dos convidados, né? Vai buscar aí. isso Poxa, aí. Que dica muito importante mesmo. Show. Jonas, muito obrigada mais uma vez. Te acompanho, sei da agenda, como é complexa e o valor que o tempo tem para você, não só pela sua profissão, porque geralmente a gente encontra como, minha agenda está lotada, tem muita coisa acontecendo no profissional, mas eu sei o valor que você dá para sua família, para estar para os seus filhos, para estar conectado com você. Então, para mim, realmente, você separar uma noite para estar aqui compartilhando com a gente e contribuindo com essa mensagem que a gente está construindo, teve um valor muito forte para mim, além de todas as conexões que você proporcionou aqui dentro. Então, de verdade, muito obrigada. Que essa conexão, que tudo que o Essencial trouxe nessa noite, o que a gente compartilhou, espero de verdade que isso tenha acionado em você algo como acionou aqui dentro de mim. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Carol. Foi um grande prazer estar com você. Tem pessoas que convidam, tem outras que convocam. Você está no time que convoca e eu estou muito feliz de estar aqui. Que alegria. Bom, meu pessoal, estamos terminando mais um Essencial Cast. E você sabe que isso tudo aqui só faz sentido se fizer sentido para você. Então, por favor, me manda um retorno, dá um like aí, mas mais do que isso, escreve para mim e me diz o que o Essencial está acionando em você e o que você quer para os próximos episódios essenciais, para que a gente possa, através dessa transformação, construir um mundo mais gostoso, mais legal, mais especial e mais essencial. Te vejo na próxima segunda-feira. Show.